Iniciando aqui a gravação, nós estamos dando continuidade à prova de São José dos Campos, né? E a gente vai começar daqui da aula número 5. Eu sou a professora Patrícia e vamos nessa. Bom, a questão número 5, ela traz o seguinte pra gente, né? Ela diz que nesse fragmento textual a narrativa é interrompida. Bom, então, como o próprio texto já tá, né? O texto da questão já está nos informando, trata-se de um texto narrativo. Vamos relembrar algumas características do texto narrativo? Bom, o texto narrativo é aquele que apresenta história, personagens, uma sequência temporal de eventos e o pretérito perfeito, né, sendo ali o tempo verbal presente na maioria dos verbos. Em relação ao pretérito perfeito, a gente vê que realmente a gente tem aqui o entrou, observou, trouxe, montou no cavalo, viu a caneta, né? Então, todos os verbos aqui, né? Sentiu. A gente tem verbos com a predominância do pretérito perfeito do modo indicativo. Mas, já que todos eles estão no pretérito perfeito, a gente tem aí, então, uma sequência de verbos que vão tratar desse presente que é fechado, que tem início, meio e fim. Bom, como é que a gente poderia interpretar que essa narrativa ela é interrompida? Se nós lermos esse pequeno texto, né, o menino, hoje homem feito, entrou no quarto dos avós já falecidos. Observou os móveis, os retratos de sua infância na fazenda. Um deles trouxe-lhe à memória a grande emoção que sentiu quando montou num cavalo pela primeira vez acompanhado de um tio. Viu também a velha caneta usada pelo avô na contabilidade da fazenda. Bom, pessoal, então aqui a gente tem uma sequência, né, cronológica de em 3 atos, né? Então o menino, ele entra no quarto, ele observa alguns itens e ele vê, né, uma caneta usada pelo avô. Existe aqui, gente, um sinal de pontuação chamado ponto e vírgula. Ele é um tipo de sinal de pontuação que ele indica uma pausa que é mais longa que uma vírgula, mas não tão determinista quanto um ponto final. Então é como se a gente tivesse um parênteses aqui, né? Onde há esse ponto e vírgula. E onde há esse ponto e vírgula, nos chama a atenção a memória, né, que o menino tem. Então, nós vemos aqui em uma memória que é essa memória que faz com que a narrativa, né, que a sequência temporal da narrativa seja cortada. Então, se a gente for analisar as opções, a gente vê que aqui a inclusão de um flashback é a melhor de todas. Por quê? Porque está se tratando de uma memória, né? Um flashback seria, então, aí uma memória, né, um dado do passado. Então, a inclusão dessa memória pausa a narrativa, né, interrompe a sequência narrativa cronológica aí desse texto. Passando para a questão número 12, a gente tem aqui alguns tipos de narrativa, né? E aí a gente precisa se atentar ao seguinte, pessoal. A descrição a gente tem que se dar conta se a descrição ela é compatível com o termo que está sendo definido. Né? Então, na letra A, a gente tem o seguinte: a narrativa fantástica. Bom, o que seria esse fantástica? Fantástico seria maravilhoso? Seria um adjetivo subjetivo, aí, uma qualificação para fantástico? Não exatamente. O fantástico aí ele vai servir como uma característica dessa narrativa que tem a ver com a fantasia, com a magia, né? Com uma série de situações que só vão se explicar por meio do fantástico. Fantástico, nesse caso, como sendo aquilo que é cheio de fantasia e de magia. Então, olha só, a nossa descrição aqui o narrador mantém um duplo olhar sobre a realidade com fatos estranhos e de difícil explicação. Bom, isso aqui seria sim compatível com a narrativa fantástica, porque como eu falei para vocês, a narrativa fantástica ela vai lidar com fatos que na realidade
são considerados estranhos, porque eles não têm uma explicação pelo real, eles têm uma explicação pelo fantasioso, tá? Então, a letra A já é o nosso gabarito, ok? Narrativa histórica é uma narrativa em que o narrador ele vai indicar fatos passados, né? Fatos que têm a ver com marcos históricos. E aqui nada disso é mencionado. Narrativas de aventura, o narrador não vai abordar fatos do cotidiano, né, com dados precisos. Ele vai tratar de situações que são repletas de aventuras, né? Situações que têm a ver aí com ação, com diversos tipos de situações que fogem ao cotidiano, né? A letra D, que é a narrativa realista, vai tratar de expor aquilo que há de mais real dentro de uma sociedade. E não necessariamente é uma volta ao passado, mas sim daquilo que está acontecendo naquele momento da história, né? Naquele período que está sendo narrado no presente da história e não voltando a episódios do passado. E a letra E, uma narrativa autobiográfica, é aquela em que o narrador volta a atenção dele para fatos do passado até o presente e que tenham a ver com si mesmo, né? Ou si mesma, se for o caso de uma narradora. Projeções científicas, esse termo aqui tá deslocado, né? A não ser que seja a autobiografia de um cientista, provavelmente não vai haver projeções científicas, tá? Então, o nosso gabarito é a letra A. Passando para a questão número 7, nós temos aqui a seguinte sequência de ações. O menino passou por nós caminhando rapidamente, mas no final da estrada já estava correndo, o que o levou a tropeçar e cair, machucando os joelhos. Então aqui a gente tem uma sequência de 5 situações. Caminhava rapidamente, correu, tropeçou, caiu e machucou os joelhos. Então, a gente vai ter que assinalar a afirmativa correta, né? Então, a segunda ação é oposta à anterior. A segunda ação, que é o correr, ela não é oposta ao caminhar, né? Elas são, inclusive, até correlatas, né? Caminhar e correr são situações parecidas. Letra B. Todas as ações mostram-se como consequências. Bom, aí a gente vai entender que uma consequência é o que a gente vai tentar estabelecer como o por isso. Então, caminhou, por isso correu? Não, isso não faz muito sentido, né? Não é todo mundo que caminha que, como consequência, corre. Uma pessoa pode caminhar durante muito tempo sem correr, né? Então, o caminhar aqui, ele não é uma consequência, o correr não é uma consequência do caminhar. O caminhar não é uma explicação para o correr. Então, a gente já descarta a letra B. A última ação, que seria aqui machucar os joelhos, intensifica a anterior, que é cair. Bom, não, né? Uma coisa é cair e outra é se machucar. Essas ações, elas não têm uma correlação exatamente, né? Uma coisa é cair, outra é se machucar. Não existe uma intensificação nisso. Letra D. As ações de tropeçar e cair mostram-se como simultâneas. Não, elas não são simultâneas, elas têm justamente cada uma o seu momento de ocorrer. Primeiro, o menino tropeça e depois o menino cai. Então, a gente tem aqui um tropeçar e cair, né? Uma e depois a outra, né? A gente tem essa conjunçãozinha aqui aditiva para mostrar essa transição, né? Então, elas não são simultâneas. Elas podem ser até muito próximas, mas simultâneas não. E a letra E, a ação de tropeçar indica a causa da ação seguinte. Sim, ele só caiu porque ele tropeçou. Então, a causa, né, de cair, que é a ação seguinte, é causada pelo tropeço. Então, o nosso gabarito é a letra E. Passando para a questão número 9, nós temos aí uma questão que vai falar sobre formação de palavras
com o uso da sufixação com a forma aumentativa, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aqui o seguinte, nós temos que assinalar a opção em que a forma aumentativa, né, que seria o ão, tem valor intensivo. O que seria um valor intensivo, pessoal? Aquilo que nós conseguimos substituir por muito e mais a palavra primitiva. Então, vejamos aqui na letra A. Durante o jogo, o atleta mostrou-se um goleirão, tá? O que é um goleirão? Um goleirão é um goleiro muito bom, né? Então, a gente tem aí o bom, a gente não tem o muito. Se a gente disser, ele se mostrou um muito goleiro é estranho, né? Porque esse goleirão, ele na verdade tem um sentido qualitativo, subjetivo, né? Então não é essa opção. A letra B, o artista era visto como um pobretão, ou seja, ele era visto como muito pobre? Sim. A palavra pobre, ela pode ser um adjetivo, então ela pode ser modificada pelo advérbio muito, tá? Então, muito pobre faz sentido, é um pobretão. Então, nosso gabarito aqui já parece ser a letra B. Tá? Letra C, foi um jogão bom de se ver. Novamente, como a gente viu ali em goleirão, né? A gente tem um jogo muito bom e não muito jogo, né? A gente não consegue dar essa ideia de intensidade só com o advérbio muito, tá? Que é um advérbio de intensidade. Letra D. Todos os convidados se dividiram ao salão de festas. Bom, a palavra salão por si só, ela já é diferente da palavra primitiva que é sala, né? Uma coisa é uma sala, outra coisa é um salão. Um salão é uma sala que é feita para festas, né? Um salão, uma sala, é ali um espaço feito para festas. Ele não é a mesma coisa que você dizer que tá na sua sala de estar. Então, a palavra salão, ela já até tem outro sentido na língua portuguesa, tá? É igual quando a gente tem bala e balão, né? Embora a palavra bala pareça ser a primitiva de balão, né? São termos diferentes, tá? Não é a mesma coisa. Que nem calça e calcinha, né? Calça e calcinha, elas compartilham aí o mesmo radical. Então, em calcinha a gente tem a palavra primitiva calça, mas todo mundo sabe a diferença de uma calça para uma calcinha. E a gente tem a letra E. Logo a saída deu um tropeção e caiu. Ele não deu muito tropeço, né? Não foi isso. Foi um tropeço muito feio, foi um tropeço enorme, né? Foi um tropeço assim que foi feio, né? Então, não tem essa ideia de valor intensivo, tá? Então, a única que tem valor intensivo é a letra B, porque o termo pobre é um adjetivo, pode ser modificado pelo advérbio de intensidade muito. Passando para a questão número 10, que é uma questão de acentuação gráfica, que é a crase, tá? A gente vai ver aí o seguinte, né? Algumas frases nessa questão e todas elas têm a crase. Mas nós temos que marcar a opção em que a crase ela é optativa, ou seja, que ela é facultativa, que ela pode ser retirada caso o falante, né, aquele que está escrevendo a frase, queira, tá? Então, a gente vai ver aqui o seguinte. Nós vamos primeiro entender o que é a crase. Bom, gente, a crase, ela é a combinação de duas palavras iguais. Então, é a combinação de dois as. Um dos as que a gente pode ter na língua portuguesa é a preposição a, que eventualmente a gente pode até substituir de uma maneira informal por outras preposições, como a preposição em, a preposição para. A gente faz isso informalmente. E a outra palavra seria o artigo definido feminino a, né? Que às vezes a gente também pode omitir em determinadas situações. E quando a gente tem o a preposição e o a artigo definido feminino juntos, a gente tem o a com esse acento grave que a gente chama de acraseado, né? Uma maneira da gente saber quando uma palavra ela
não deve ou deve ser craseada é trocar a palavra feminina por uma palavra masculina, né? Se no masculino a gente tiver o uso do ao, né, o aos, a crase no feminino. Então vejam só o exemplo. Fui à igreja, né? Esse à igreja, ele pode ser substituído informalmente como para a igreja. Então uma preposição e mais um artigo definido, feminino, né? Então a gente tem aí a crase. Fui à igreja craseado. Só que se eu substituo, se eu não lembro disso, eu não lembro que esse azinho, o a é uma preposição. O que eu posso fazer? Substituir igreja por cinema. Então, fui ao cinema, tá? Então, se eu tenho que dizer fui ao cinema, ou fui para o cinema, ou fui no cinema, né? Então, é porque eu estou utilizando uma preposição e o artigo masculino o. Como eu só craseio o artigo definido feminino junto com a preposição a, então eu chego à conclusão de que fui à igreja craseado. Bom, mas vamos aqui ao que importa na questão, que é relembrar os momentos em que a crase pode ser optativa. Então, vejamos aqui as três situações em que a crase ela pode ser facultativa. A crase pode ser facultativa quando nós temos um pronome possessivo adjetivo feminino no singular, pessoal. É importante relembrar que essa opção de uso da crase, ela é somente quando o pronome possessivo adjetivo feminino está no singular. Então, olha só, refiro-me à minha colega. Pode ser craseado ou não. Este livro pertence à sua irmã, craseado ou não. Ofereci flores à nossa mãe. Por que não pode ocorrer quando o possessivo adjetivo feminino está no plural? Por essa razão aqui, pessoal, que eu mostro abaixo. No singular, né, eu posso ou não tirar a crase, porque eu posso ou não estar omitindo o artigo, tá? Agora, se eu faço a omissão no artigo quando eu tô usando o plural, é possível, fica sem crase, tá? Porque eu não tenho como crasear se eu omito o artigo, né? O artigo as, no caso, né? Combinando com suas avós. Ou então eu utilizo a crase com o plural, porque eu estou juntando a preposição e o as, né? O artigo definido no plural, as. Não existe, portanto, os livros pertencem às suas avós sem a crase, né? Ou ele é com a crase ou ele é sem o S ali, só a preposição, tá? E é com isso que a nossa questão vai brincar. Número 2, né? Situação número 2 de crase facultativa. Antes de nome feminino de pessoa. Então, olha só. Entregaram a Cláudia uma grande caixa. Então, diante de nome feminino de pessoa, eu posso ou não utilizar a crase. E depois da preposição até. Bom, se eu uso a palavra até, eu posso decidir se vou usar somente a preposição ou a preposição com o artigo definido a. Então, a gente tem aqui, né, exatamente o que eu acabei de explicar. A letra A seria, então, a que o uso da crase é optativo, porque nós temos ali o a Maria, Maria sendo um nome feminino. Então, a gente pode sim crasear. A letra B, embora tenha aqui, né, um pronome possessivo adjetivo feminino, está no plural. E lembrem-se, a crase só é facultativa antes do pronome possessivo feminino no singular. No plural, não, tá? No plural seria obrigatório, nesse caso aqui, o uso da crase. A letra C
É obrigatório, o sorriso do filho parece um insulto à raiva paterna. Na letra B também e na letra E igualmente, tá bom, gente? Aqui eu trago para vocês, né, uma imagem que vocês podem explorar com mais calma depois lendo, né? A gente tem aqui algumas exceções do uso da crase. A crase ela pode ser opcional nesses 3 casos que eu mostrei para vocês, né? O termo, ele exige preposição sempre que a palavra em seguida for do gênero feminino, né? Ou então, quando a gente tem as indicações das horas. Aqui, por exemplo, a festa começa às 22 horas. Quando a gente tem a expressão a moda de, né? Então, se eu tenho ali, pedir um bife a Osvaldo Aranha, por que eu vou crasear esse a Osvaldo Aranha? Fez um gol a Pelé, por que eu craseio esse Pelé? Esse Pelé é um substantivo, né, masculino, porque quero dizer a moda de, tá? Em locuções femininas, à noite, à direita, às pressas, à parte, às vezes, tá? Então, sempre que eu tenho locuções femininas, eu vou crasear. Quando é que não tem a crase? Quando as palavras são do gênero masculino, né? As palavras que vêm em seguida. Quando eu tenho verbos, né? Então, se eu tenho um verbo que vem depois de uma preposição, eu não craseio. Pronomes de tratamento, né? Pronomes em geral, a não ser aqueles que a gente vai ver como exceções. E numerais cardinais, a não ser quando a gente estiver tratando das horas, tá? As exceções quais são? Bom, eu só posso usar a crase com 2 pronomes que são masculinos quando eles são as palavras aquele ou aquilo, quando são os pronomes adjetivos demonstrativos, aquele e aquilo, tá? Então, se eu disser dei àquele senhor o meu dinheiro, então esse aquele vai estar craseado, tá? Os pronomes relativos a qual e as quais também se craseiam por conta desse ai, tá? Mas, por exemplo, um pronome indefinido como alguns ou algumas, a gente não vai alguns, né? A gente não vai crasear, tá? Pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento a gente só vai crasear aqueles que forem senhora, senhorita e dona, tá bom, pessoal? Então, sobre crase é isso. Vocês podem explorar com mais calma essa imagem, tá? Aconselho que façam isso e vamos passar para a próxima questão. Questão número 11. Em todas as opções abaixo foi utilizada a expressão toda a. Assinale a opção em que essa expressão não deveria vir acompanhada do artigo definido. Bom, então para isso eu vou falar um pouquinho sobre esse conteúdo, né? Sobre essa diferença. Quando a gente tem esse pronome indefinido todo e acompanhado de um artigo, que pode ser um artigo o ou a no singular, nós vamos ter o significado de inteiramente, completamente, 100%, tá? Então, ele bebeu todo o café. Ele bebeu o café completamente, inteiramente, bebeu o café até o fim, né? Eu entendi toda a lição. Eu entendi a lição completamente, inteiramente, tá? Então, com esse sentido de por inteiro. Agora, quando eu tenho esse pronome, né? Todo ou toda, sem o artigo ao lado, esse vai significar qualquer, tá? Então, esse pronome vai significar qualquer. Então vejam os exemplos aqui. Toda e qualquer murmuração trará sempre, cedo ou tarde, consequências para a alma. Onde houver amor, toda e qualquer escolha estará correta. O amor não é feito de dúvidas. Então a gente tem aqui, né, inclusive nessas frases, o qualquer para reforçar essa ideia de que toda ou todo sem o artigo ao lado significa qualquer. No plural, eles vão ser indiferentes, tanto com o sentido de qualquer quanto com o sentido de inteiramente. O
o plural será com o artigo flexionado no plural, né? Então, ele bebeu todos os cafés, eu entendi todas as lições, no sentido de inteiramente, e todas as murmurações são ruins, todas as escolhas estão corretas, né? Quaisquer murmurações são ruins, quaisquer escolhas estão corretas. Então, dá no mesmo. Então, a gente já vai descartar a letra C e a letra D, porque elas estão no plural. Então, se está no plural, as duas estão corretas. Então, vamos olhar ali para a letra A. A entrada da criança em uma situação muda toda a situação. Tem artigo? Então, é completamente. Bom, a entrada da criança em uma situação muda a situação completamente, tá certo. Letra B. Dar bons exemplos para as crianças tira toda a graça da meia-idade. Tirar toda a graça é tirar a graça inteiramente, completamente. Então, tá correto. Então, só resta pra gente o gabarito sendo a letra E. Toda rosa é vítima do inverno. Isso aí não tá legal. Por quê? Porque quando eu digo toda rosa, eu não quero dizer a rosa inteira, né, que é vítima do inverno, mas sim toda e qualquer rosa, né? Todas daquela espécie. Tá bom, gente? Então, o gabarito aí é a letra E. Próxima questão vai ter a ver com esse todo e qualquer, porque a gente vai ver que esse conhecimento vai trazer pra gente o gabarito da questão número 15, que vai dizer assim pra gente: abaixo aparecem 5 pequenos textos descritivos que têm por objeto um computador portátil. Assinale o fragmento que documenta a característica indicada no início de cada texto. Bom, então a gente tem uma característica antes da barra e a gente tem um exemplo dessa característica após a barra. Então vamos ver aqui, inadequação de termos. O teclado do computador mostra uma distribuição universal das letras. Bom, não me parece que há nenhum termo inadequado aqui. Então a letra A não é o nosso gabarito. Letra B, bom, generalização. Acabei de falar sobre isso ali na questão do toda, né? Toda rosa, né? Então, todas as rosas num geral. Generalização das denominações. Todos os lugares que servem para ligar o computador estão colocados na parte de cima das letras. Então, eu sim tenho uma generalização aqui. Todos os lugares. Então, o meu gabarito será a letra B. Por quê? Porque sim, fala sobre uma generalização, uma vez que eu estou utilizando a expressão todos os lugares, eu estou generalizando. A letra C, seleção de termos específicos. Se a gente ler o exemplo, né, todas as letras mostram as letras em forma maiúscula, enquanto os números aparecem em tamanho pequeno. Não há termo específico. Designação de forma precisa. As coisas que aparecem na parte direita do teclado são de menor uso para o usuário comum. Bom, não tem ali uma designação precisa, né? Na parede, na parede não, na parte direita do teclado. Bom, há várias teclas na parte direita do teclado, né? Então não é preciso, é generalizado também, né? A letra E, comparações esclarecedoras. Bom, as teclas do computador, tais quais as teclas do piano, devem ser acionadas livremente. Bom, só é esclarecedor se você conhece piano. Se você não conhece piano, você não compartilha desse universo, né? Então, não sei se a gente poderia considerar tão esclarecedor assim, né? Uma vez que precisaria conhecer as teclas do piano. Bom, então agora a gente vai finalizar essa prova e a gente vai iniciar a prova número 3, tá? Que é a prova de São Paulo, capital, tá? Uma prova que foi desenvolvida pela mesma banca, FGV, em 2023. Então, olha só, aqui a gente tem um fragmento, tá? E a gente tem que assinalar a opção que apresenta o tipo de preconceito linguístico a que esse fragmento textual se refere. Essa é uma questão de leitura e compreensão de texto, tá, gente? Eu não preciso ter um conhecimento prévio do que é preconceito linguístico, eu não preciso ter esse conceito tão bem definido assim na minha
na minha ideia, né? Eu não preciso tanto disso. Então a gente tem aqui, ó, o seguinte. A gente tem. Foi no Instituto de Letras da UF há alguns anos, convidado, lá fez a conferência um ex-ministro de Angola. O assunto já não me lembro. Em todo caso, cadê? Em todo caso, o termo é só menos, gente. Só menos aqui é o menos importante. Terminada a fala, com as palmas rituais, pôs-se o orador às ordens para perguntas. A questão das línguas respondeu que, desgraçadamente, a oficial era a do colonizador, acreditando ele que essa anômala situação ainda duraria um século. Assinale a opção que apresenta o tipo de preconceito linguístico. Bom, então a gente está falando aqui sobre uma situação em que o palestrante está falando que, desgraçadamente, a língua oficial da Angola é a língua do colonizador. Então, o que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que há uma questão, né, há um julgamento negativo de valor em relação à língua do colonizador. Vamos observar para ver qual das opções, né, quais das opções nos mostra isso, né? Então, olha só. A letra A vai nos dizer assim: o preconceito socioeconômico ligado ao fato de membros das classes mais pobres, pelo acesso limitado à educação e à cultura, geralmente dominarem apenas as variedades linguísticas mais informais e de menor prestígio. Bom, não é exatamente sobre isso que está sendo dito. Preconceito regional, aversão a um sotaque ou um regionalismo, né, típicos de áreas mais pobres? Não, não é isso. Preconceito cultural, preso à aversão pela cultura de massa e variedades linguísticas? Não. Letra D, o preconceito político referente à imposição de uma língua a falantes de outras línguas. Bom, essa letra D parece ser realmente o nosso gabarito, porque fala justamente da imposição de uma língua a outros falantes, né? A falantes de outras línguas. E isso, de fato, acontece em uma colonização, tá? E letra E, o preconceito racial. Bom, nada tem a ver com o preconceito racial nesse caso, né? Tem a ver com uma questão política de poder. Então, gabarito letra D. Questão número 2, uma questão aí sobre a inclusão indevida de uma expressão da oralidade, né? Um dos problemas encontrados nos textos de redações é o emprego inadequado de expressões da oralidade. Então, nós temos que marcar a situação aí, a opção que mostra a inclusão indevida de uma dessas expressões. Então, vamos lá para a letra A. Em suma, parafraseando uma sentença de Ortega, muito pior do que as normas rigorosas é a ausência de normas, que é a barbárie. Bom, a gente não vê aí nenhuma inclusão de expressão de oralidade. Letra B. Olhou em torno e não tinha ninguém. Certificou-se ainda que ninguém o perseguia, mas positivamente não havia pessoa alguma. Bom, não há nada aí de informal, de expressão de oralidade. Vamos ver a letra C. O chefe do grupo aproximou-se da entrada da caverna, encostou-se a uma parede de rocha da entrada e observou com atenção o interior da gruta, mas nada viu de perigoso. Bom, novamente, nada que nos alarme. Letra D. Como a língua portuguesa é caprichosa, muitos antropônimos e topônimos deslizaram para substantivos comuns. Bom, aí a gente já viu uma palavrinha que é caprichosa. Bom, o que é ser caprichoso? Caprichoso é ser alguém que ou é muito atento aos detalhes, né, que gosta de fazer as coisas com capricho, ou então que é alguém maleável, né, flexível demais, né, que é uma pessoa que faz ali somente, inflexível demais, perdão, que só faz ali o que quer, né. Então, essa seria uma pessoa caprichosa, que só faz aquilo que está dentro dos seus próprios caprichos. Então, a gente tem aí um exemplo da letra D como sendo um uso da palavra caprichosa, que é um uso
da oralidade, né? E a letra E também a gente não vê aí nenhum uso informal, né? Vou desafiar a paciência dos meus leitores e escrever ainda um artigo sobre esse assunto ao qual já voltei muitas vezes. Não há nenhuma marca de oralidade. Próxima questão, questão número 3. No ato de comunicação, o conhecimento do referente é indispensável à perfeita compreensão do texto. Bom, o que é um referente, pessoal? Um referente é uma palavra que tem função deítica. O que é uma função deítica? É aquela que nos faz remeter a um outro termo anteriormente mencionado ou a um conhecimento compartilhado. Que palavras na língua portuguesa podem ser descritas como deíticos? Os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os artigos, os advérbios de lugar e de tempo e os próprios tempos verbais, né? Para localizar alguém ali no tempo, a gente precisa usar a função deítica. Então, olha só, eu coloco aqui alguns exemplos. Venham aqui, meninas. Esse aqui, se eu não compartilhar que lugar é este, eu não vou ter o meu referencial. Ela lavou a minha roupa. Ela quem? Né? Então, eu preciso aí acionar o meu conhecimento para entender esse ela, que não é um conhecimento de mundo, é uma informação já dada anteriormente, é algo que eu compartilho com quem está proferindo essa oração aí. Eu chamei aquela garota. Então, esse aquela, eu não sei que aquela. A que aquela se refere, né? Aquela vai se referir a uma pessoa que está distante ou alguma característica específica sobre aquela garota, né? Comemos o bolo. Esse artigo aí definido faz com que essa informação ela pareça que já foi compartilhada, é uma informação que é compartilhada entre quem profere e quem recebe, né? Então, o bolo. Então, se eu sei de que bolo se trata, pode ser um bolo de aniversário, pode ser o bolo do casamento, pode ser o bolo de chocolate. Bom, quando eu coloco o, eu sei que ali tem uma referência, tá? Então, a gente volta aqui a questão e a gente já sabe que os artigos definidos, eles vão trazer esse referencial, né? Entre outras palavras. Aqui nessa questão a gente vai trabalhar com os artigos definidos, tá? Então, olha só, a letra A vai dizer assim: ao final da história policial, o leitor fica surpreso ao descobrir que o assassino é o filho da vítima. Então, olha só o que acontece. Eu tenho aqui apenas referentes extratextuais que eu não conheço ou então eles são genéricos demais, né? Eles não são precisos, eles não são um conhecimento extratextual específico, tá, gente? Então, o que acontece aqui é que a letra A não é o nosso gabarito. Vamos para a letra B? Você tomou conhecimento pela TV que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo. Então, quando tem a seleção brasileira e a Copa do Mundo, pelo meu conhecimento de mundo, eu consigo compreender esse referente. Mesmo que eu não saiba quem são os jogadores ou as jogadoras da seleção brasileira, mesmo que eu não acompanhe o campeonato da Copa do Mundo, eu sei do que se trata, correto? Então, a letra B é o nosso gabarito. Letra C, Bernardo leu a autobiografia de Costa Ramos. Bom, eu não sei que autobiografia é essa, né? Então, eu não tenho como acessar esse referente extratextual. À tarde, Heitor recebeu a carta de sua prima. Bom, eu não sei que carta é essa, né? E que prima é essa. Eu só sei que essa prima é do Heitor, mas a carta em si eu não sei a que se refere, tá? O protagonista morreu e isso foi o mais importante. Novamente, eu tenho ali, como eu tenho na letra A o leitor, o protagonista, o assassino, o filho da vítima, a gente tem aí o artigo funcionando como uma generalização, né? Não é específico. Agora, a seleção brasileira e Copa do Mundo são, sim, elementos específicos, né? Então, nosso gabarito é a letra B. Questão número 4, é uma questão de interpretação
compreensão e leitura. Então, a gente tem que assinalar a opção em que a razão da falha no ato comunicativo está identificada corretamente. Então, vejamos. O arqueólogo sofreu um grande atraso nas pesquisas em função da presença de antigos hieróglifos. Bom, por que a pesquisa atrasou? Por conta da presença desses antigos hieróglifos. Então, o desconhecimento do código comunicativo dos hieróglifos é a razão da falha no ato comunicativo? Sim. Então, a letra A é o nosso gabarito. Vamos observar as próximas para a gente interpretar? Como Guilherme chegou tarde ao cinema, ficou sem saber o porquê de a protagonista ter abandonado a família. Então, houve aí a falta de informações sobre o desenlace da película. Bom, a gente tem que saber o que é desenlace, gente. Desenlace é aquilo que está no final. O desenlace é o desfecho da história. Então, o que vai acontecer? Ele chegou tarde, mas ele acompanhou parte do filme. Então, o problema dele não foi entender o desenlace, foi entender o início, né? Foi entender aquela parte que ele perdeu, que era ali, provavelmente, entre o início e o meio, né? Mas não o desenlace. O desenlace é o final. Letra C. Como sentaram-se na última fila do salão, ficou difícil escutar as palavras do conferencista. O problema, então, seria a causa, então, seria a ignorância sobre o tema que estava sendo tratado. Pessoal, não necessariamente, né? Eu posso ir a uma palestra, uma conferência de um tema que eu saiba muito, que eu seja especialista, mas por uma questão de distância, não compreender o que o conferencionista está falando, né? Então, a letra C não se aplica. 2 alunos leram um poema de Manuel Bandeira, não chegaram a concordar sobre o sentido do texto. Diferenças de temperamentos. É diferença de temperamento só porque eles não concordaram? Eles brigaram? Eles se bateram? Não. Eles só discordaram sobre o sentido. Não é uma diferença de temperamento, um é calmo, o outro é agressivo. Eles apenas discordaram, é uma diferença de opinião e não de temperamento. Letra E. Um brasileiro, após certo período na Europa, não conseguia entender o sentido da manchete da Folha de São Paulo. Desconhecimento da linguagem jornalística. Bom, pessoal, quando a gente passa muito tempo em um lugar, a gente começa a entender as referências específicas daquele lugar, né? E quando a gente se ausenta de um lugar, também, né? Quando a gente não pertence a ele, muitas das vezes a gente não consegue compreender as situações ali descritas. Mas não é porque a gente não entende a linguagem do gênero jornalístico, mas sim porque a gente perde referencial. A gente perde, né, ali explicações, razões que são muito internas àquele local. Então, a letra E não seria uma questão que a gente vê essa justificativa sendo plausível. E aqui agora a gente vai para a última questão, né, que a gente abordou na aula de sábado, que é uma questão aqui que vai falar sobre modos verbais e significação contextual de palavras e expressões. A questão número 5, ela diz o seguinte: entre as opções a seguir, assinale a que tem como finalidade convencer o leitor de algo. Então, temos aí na letra A, incrível essa história. Letra B, muitos brasileiros usam o Pix por ser mais barato. Letra C, passagem para pedestres, ou seja, pessoas a pé. Letra D, nunca senti tanta tristeza em minha vida. E letra E, não faças aos outros o que não queres que te façam. Então, a gente vê aí que na letra A a gente tem apenas um comentário, né? Existe ali um adjetivo, o adjetivo esboça uma opinião, ele expressa uma opinião, tá? Mas não necessariamente só o adjetivo ele dá conta do convencimento, tá, pessoal? Então a letra A não seria a nossa opção correta. Letra B, muitos brasileiros usam o Pix por ser mais barato. Bom, pessoal, isso está sendo colocado como um fato. Inclusive, o modo indicativo, que é o modo dos fatos, está sendo utilizado. Muitos brasileiros usam, tá? No presente do indicativo. Isso é um fato. Letra C, passagem para pedestres, ou seja, pessoas a pé. Eu tenho aí uma explicação do que é uma passagem para pedestres, né? Explicando o sentido da palavra pedestres, que é pessoas que andam a pé. Letra D, nunca senti tanta tristeza em minha vida. Bom,
também eu tô narrando ali uma situação que aconteceu, né? E a letra E a gente tem não faças. Não faças. Esse não faças, gente, vai estar sendo utilizado aí pela pessoa que proferiu no modo imperativo. O modo imperativo, pessoal, ele é aquele modo que impõe, que manda com autoridade em tom imperativo. Então eu tenho ali uma forma de argumentação, tá? Que se impõe de forma argumentativa numa discussão. A contundência imperativa de suas ideias, tá? Então, imperativo tem a ver com imperar, com ordenar, com argumentar com autoridade, certo, gente? Então eu trago aqui para vocês a formação do modo imperativo. Bom, o imperativo ele só tem duas formas, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O que eles têm em comum é que a primeira pessoa do singular não existe, tá? Agora, o tu, o você, o nós, vós e eles vai existir. Como é que a gente forma o imperativo afirmativo? A gente forma a partir do presente do indicativo. Então, tu corres, eu tiro esse S e formo corre como ordem, né? Você vai vir do ele, né? Você corra, né? É sempre diferente do tu. Então, se o tu tem a vogal temática o, é, o você vai ter a vogal A, né? Então, um é corre e o outro é corra, tá? Nós corramos, correi e corram. É sempre no sentido de ordem. E como é que vai ser o imperativo negativo, pessoal? O imperativo negativo é aquele que tem o advérbio não na frente. Então, ó, como é que eu vou formar esse imperativo negativo? Eu não tiro a inspiração do presente do indicativo. Eu tiro a inspiração do presente do subjuntivo. Então, ó, vejam só o que vai acontecer. Não corras tu. Não corras tu. Por quê? Porque eu vou tirar o que corras, né? Do presente do subjuntivo. Não corra. Então, aqui no você, ele vai ficar igual. É só eu colocar o não na frente. O que muda é o tu. Geralmente é o tu que é usado em concurso para poder confundir a gente, tá? Não corramos, igualzinho, é só colocar um não na frente. Não correis, aqui já é diferente, né? No voz, o imperativo negativo fica correis com o S, né? Somente no imperativo afirmativo é que o S vai sair do tu e do vós. E não corram, né? Fica igualzinho ali como é no imperativo afirmativo, só que com o não na frente. Pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa aula, porque foram essas questões que nós abordamos ao longo da aula de sábado. Espero todos vocês na próxima aula.